Vai ter que assinar, né? Vai meu filho, vai você. Muito bom. Não tem mais. Vai lá. Ai, meu Deus do céu. Olá, Ana. Gente, eu estava conversando com vocês, falando dos feitos da nossa deputada estadual, vereadora, deputada estadual, deputada federal, e agora de novo vai ser deputada estadual. Mas eu quero finalizar minha fala aqui, e ao final da minha fala eu quero correr para o Nova Europa, porque eu estou com outro público igual a esse lá nos esperando. Eu quero dizer para vocês o seguinte: nós estamos a uma semana e alguns dias das eleições. Está faltando muito pouco, muito pouco. E é muito bom a gente ter uma representação da nossa cidade nas nossas pautas lá em São Paulo e lá em Brasília. E eu quero chegar no dia 2 de outubro, às 5 horas da tarde, junto com vocês, com a tranquilidade de falar assim: fiz o que pude pela minha cidade para garantir a eleição da nossa deputada estadual e do nosso deputado federal. Fiz o que pude, e se não fiz mais, é porque não dei conta mesmo. Porque, gente, a pior coisa é você chegar, depois de apurado, aí falar assim: olha, o meu deputado, a minha deputada, se tivesse tido um voto a mais, seria a deputada mais votada do partido. Seria a deputada mais votada do partido. Ou então, seria a deputada mais votada da região. Agora, gente, é muito lamentável se a gente chegar no dia da eleição, depois da apuração, e a gente olhar e falar assim: faltou um voto para a gente ter a nossa representação lá. E se eu tivesse ido naquela casa, se eu tivesse feito aquela conversa, eu teria conquistado esse voto que faltou. Aí vai doer na alma da gente. Então, eu quero pedir para vocês, não vamos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje para a gente garantir. Essa garantia não é para Ana Perugini ser deputada e se vangloriar como deputada, não. É para ela continuar o trabalho pela nossa cidade, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, né? Pelas pessoas desse estado de São Paulo. É por isso que eu estou aqui pedindo para vocês. Dia 2 de outubro, para deputado federal, Jonas Donizete, 4000. Para deputado estadual, Ana Perugini, 13121. Eu passo a palavra para você, passo a palavra para a nossa próxima deputada estadual, Ana Perugini. Eu vou passar na sua reunião lá depois, é isso? Olha, deixa eu explicar antes uma coisa. Eu cheguei agora porque eu estava na outra. Nós tivemos 2 caminhadas hoje. 2. Uma aqui e lá em outra lá em Montemor. Fora as atividades depois do almoço, né? Que antes do almoço nós tivemos atividades, mas eu já nem conto mais. E eu tinha uma reunião, está tudo cronometrado desse jeito. Passa uma, vai na outra, chega a outra, está assim. Então, saindo da tua de lá, eu vou para o escritório que eu tenho que gravar mais 30 vídeos. E eu tenho que vencer as gravações que eu tenho que fazer para o interior. Então, eu estou justificando porque assim, eu termino e eu saio. E às vezes as pessoas não entendem, tem que falar logo isso, né? E o Meira já está indo lá para conversar com o pessoal para que eu possa chegar desse jeito. Mas eu quero agradecer já ao Meira, que está sendo. Obrigada, Meira, pela organização. Ele passou para mim assim uma listinha aqui, ó, para não esquecer de ninguém. Quando a gente fala, não, tem que falar direitinho de todo mundo, né? Agradecer ao Jurandir, a gente passou por mim, tá aqui. Agradecer ao Jurandir, o Fabinho,
Lourinho. Agradecer também o Aquilino, a Tânia, a Renata, o Regis, o vereador Regis, o Bispo, Baiano, Roberto não está aqui, o Roberto. Lá do Nova Europa, tem um pessoal aqui, do Nova Europa já foi lá? Está todo mundo aqui? Vai para lá, né? Eu queria agradecer a vocês todos que fizeram essa organização e agradecer a vocês que vieram aqui, para a gente conversar um pouquinho. Né? E dizer que eu agradeço e já digo que nós somos tudo privilegiados. Porque a gente sabe o que está acontecendo, a gente está interessado no que está acontecendo. E o que está acontecendo é uma coisa muito séria. Não é uma coisa, como disse o Beiro, não é uma questão da campanha da Ana. Vocês sabem que a nossa vida já foi muito diferente do que a nossa vida está sendo hoje. Sabe que Hortolândia já chegou no 2% de desemprego. 2% de desemprego é praticamente empregabilidade total. E vocês sabem que nós estamos vivendo um momento hoje que nós estamos com 10 milhões de pessoas, pensa em 10 milhões de pessoas desempregadas. 10 milhões. E 40 milhões na informalidade. Você sabe o que é informalidade, né? É trabalhar assim, sem 13º, sem férias, sem auxílio-desemprego e sem saber se vai ter alguma coisa do trabalho ou não. É o que a gente chama às vezes de bico. Né? Esse é o mercado informal. Então o que nós estamos vivendo hoje é uma luta para recuperar o mínimo da condição de dignidade, como dizia já Chico Buarque de Holanda, né? Sem o seu trabalho o homem não tem honra, né? A gente não quer cesta básica, a gente não quer o trabalho da gente, a segurança de que a gente vai ter uma condição, né, de no final do ano, um mês do aniversário, receber uma parte do 13º e poder fazer um investimento maior na vida da gente. E isso não está acontecendo na vida, oficialmente, de 50 milhões de pessoas. É muita gente num país que tem pouco mais de 210 milhões. A outra coisa que eu quero falar para vocês, que hoje foi um dia de muita alegria, né? Nós temos duas mulheres muito valentes nessa jornada, nessa aliança conosco. Primeiro, oi? Tá baixo para vocês aí? Ele está vendo bem no ouvido nosso aqui, mas vocês não vão se importar não, vou encostar aqui, tá bom? Hoje, duas mulheres muito valentes que estão numa cruzada para a gente fazer vira-voto, vieram aqui em Hortolândia hoje, que é a Ana Estela Haddad, professora, mulher do Fernando Haddad, que é o nosso candidato a governador, e também a Lúcia França, que é a nossa candidata a vice-governadora na chapa com Haddad. Né? A Janja deveria vir também, mas as duas vieram e fizeram toda essa empreitada, foi por isso a nossa caminhada muito forte, hoje aqui em Hortolândia e lá em Montemor. Depois elas seguiram para Campinas. São duas professoras e nós conversávamos o tempo todo sobre a educação ali do lado. A Ana mais tímida, né? A Lúcia já na entrada, já vai entrando no comércio, ela não tem nenhum problema para conversar. Mas duas pessoas muito sensatas, e a gente falava sobre o sonho da educação que a gente quer. E a gente sonha na educação começando, né, lá na creche, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio e ensino universitário, como sendo uma obrigação absolutamente de todo o Estado. Não dá para dizer que a obrigação do Estado não alcança o ensino universitário e nem para deixar o ensino fundamental 1 e 2 por conta do município. Então a gente estava falando desse sonho que a gente tem. E aí, coincidentemente, hoje o Supremo Tribunal Federal, né, tomou uma decisão de que as crianças de 0 a 5 anos têm direito à creche e à pré-escola e o Estado tem que garantir essa vaga. Eu falei assim, puxa vida, então quando a gente lá atrás, em 2005, apresentou o Bolsa Creche, a gente estava no caminho certinho, porque a gente tinha que resolver de um jeito ou do outro, que não dava para a infância ficar esperando resolver o problema de construção. Só que nós estamos com um gargalo na mão e é muito sério isso. Porque uma coisa é o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão e a gente ter como resolver o problema. A outra coisa é tomar e a gente não ter como resolver o problema. E nós precisamos de fazer uma coisa que é muito importante, que é quebrar
um nó, né? Desamarrar o nó que está amarrando a mão dos prefeitos, que é a emenda constitucional 95, que foi votada e a gente não tinha maioria para barrar, a gente lutou para barrar e não conseguiu, que proíbe, literalmente proíbe prefeitos, governadores a aumentarem qualquer tipo, eles chamam de gasto, chamam de investimento, na saúde, na educação e nas políticas públicas. Está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, por 20 anos. É como se ninguém nascesse mais, ninguém envelhecesse mais e Zé finir, né? E os prefeitos estão com esse nó, que a gente tem que quebrar. Só que o interessante, e aí é uma coisa que nós precisamos fazer uma reflexão, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui, ó. Nunca, Luiz Inácio Lula da Silva, nem no primeiro mandato, nem no segundo, nem na sucessão com Dilma, nós tivemos maioria no Congresso Nacional. Vocês sabiam disso? Nós nunca tivemos maioria. Sempre foi uma queda de braço para a gente conseguir passar o que tinha que passar ali. Uma queda de braço violenta. Tanto é verdade que vocês sabem que a Dilma teve um orçamento congelado lá em Brasília. A peça orçamentária não foi votada e o governo federal não tinha um centavo para mandar para os municípios nem para os estados. Porque tem que votar a peça orçamentária. Se o Congresso não vota, não tem como mandar recurso. Tem que ser votado todo ano. O que aconteceu? A Dilma ficou sem recurso para mandar para os municípios. Eu lembro de início, Eduardo Cunha falou, eu sou oposição a esse governo. O presidente da Câmara falou isso com toda clareza. Isso me chocou bastante, porque por mais que você seja diferente do partido, por mais que você tenha divergência, você assumiu a presidência, você tem que pensar no país. E você tem que ter diálogo. Quando você trava lá no Congresso, você trava o governo todinho. Então não dá para mandar Lula, para se Lula vai ganhar, e aí eu tenho uma coisa bonita para contar para vocês todos, de primeira mão, né? A gente elege o Lula, coloca o Lula lá e não coloca o Congresso para fazer o que tem que fazer. Então a gente aqui está no universo privilegiado, porque a gente consegue entender que a gente tem que colocar senador, e aí é o Márcio França, mesmo partido do Jonas Donizete, nosso senador é o 400, Márcio França. Não dá para colocar o Lula lá sem colocar um time com o Lula que dê garantia de sustentação para quebrar essa PEC, para a gente voltar a ter a Rede Cegonha, para a gente voltar a ter o Minha Casa Minha Vida, para a gente voltar a ter, né, ter a condição de comprar da agricultura familiar, para a gente ter banco de alimentos, para a gente ter farmácia popular. Vocês acham que a farmácia de baixo custo, né, a farmácia de alto custo, e a farmácia popular já não era para ter avançado mais e mais e mais e mais? Foi isso que aconteceu? Não foi. Você acha que era para a gente não ter hoje os 27 médicos do Mais Médico? Era para a gente ter muito mais médico aqui em Hortolândia. Hoje a gente não tem nem o que a gente tinha no passado. E com agravamento ainda, né? A população está passando fome, a assistência social, que em 2014 tinha um orçamento de 3 bilhões, faz 2 anos que está com um orçamento de 1 bilhão, e a previsão do orçamento para o ano que vem é de 48 milhões. Dá para imaginar o que está acontecendo? Isso é fato, está lá no orçamento, todo mundo processar, pode ver o que está acontecendo. Então, assim, essa eleição é uma eleição de decidir, enquanto nós, como é que nós vamos tocar a nossa vida.